Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo nem ruína, foi o rei do cangaço e do sertão. Ele nasceu em 1898, junho de 1898. Tem umas coisas que você não sabe sobre Lampião, algumas curiosidades. Por exemplo, ele era artesão até os 21 anos. E Lampião também usava óculos. Poucas pessoas sabem disso. Usava óculos para leitura, porque Lampião era um sujeito alfabetizado que era pouco comum para a sua época e para a região que ele vivia. A história dele como cangaceiro se dá porque a sua família travou uma disputa com outras famílias locais, e essas questões geralmente tinham a ver com terra, e o pai dele foi morto num confronto com a polícia. Aí o Virgulino, que é o Lampião, jurou vingança. E aí ele, com 2 irmãos, entraram para o bando de um cangaceiro chamado Nhô Pereira. Em 1922, e isso foi em 1919, né? Então, 2 anos depois, em 22, esse Nhô Pereira, dizem que, por recomendação do padre Cícero, ele abandonou o bando, se aposentou, e aí Lampião entra para o comando, ele vira o comandante do bando lá do Nhô Pereira, lá pelos interiores do Pernambuco. Ok, 8 anos depois, se junta com a Maria Bonita, lá na Bahia, agora já na Bahia, e no mesmo ano ele aparece em um jornal muito famoso. Que jornal é esse? O New York Times. Lampião apareceu no New York Times. Uma outra coisa que você não sabe é que Lampião provavelmente criou um ritmo musical. Que ritmo é esse? Ele criou o chachado, né? Por quê? Como é que ele criou o chachado, ele e o seu bando? Na ausência de instrumentos musicais, às vezes, eles tinham que fazer o ritmo no pé, com a sandália batendo no chão, no pé, e combinando com a mão no rifle, né? O rifle tinha uma argola, às vezes dava um sonzinho interessante, assim surge o chachado, diz a lenda. O apelido Lampião é porque ele mesmo dizia que o seu rifle, quando atirava, nunca parava, ficava brilhando que nem Lampião. Lampião tinha o seu bando, mas é como se ele liderasse também outros bandos menores, chefiados por cangaceiros de ponta, né? Eu acho curioso esses chapéus dos cangaceiros, eu observo isso há muito tempo. Alguns deles têm símbolos ocultistas e símbolos Illuminati, né? Não faço a menor ideia porque essas coisas estão aí. Tá bom. Lampião passou 20 anos fazendo suas estripulias pelo sertão. Suas estripulias que incluíam assaltos, sequestros, mutilações, assassinatos. Lampião gostava muito da palavra sangrar. Parece que o verbo preferido de Lampião era sangrar. No dia 12 de março de 1926, aconteceu uma coisa muito curiosa, inusitada, porque Lampião, entrando em Juazeiro do Norte, recebeu a patente de capitão. Isso
dizem que foi o Padre Cícero, outros dizem que foi um chefão do Ceará, o Floro Bartolomeu, que era quase um governador de lá, ou combinado com o Padre Cícero, não sei. Só sei que eles tinham uma razão para dar essa patente de capitão para o Lampião. É que eles queriam combater a... Teve uma interferência aqui no comercial. Eles queriam combater a coluna Prestes, né, que era um movimento anticoronelista, um movimento assim, de revolução, que acabou não dando muito certo. E em nome dessa coisa de combater a coluna Prestes, eles forneceram... Eu não acredito que o Padre Cícero tenha feito isso, mas o fato é que Lampião saiu muito armado e com o título de capitão. Saiu com rifles Winchester, pistolas Mauser. O Floro Bartolomeu lá, o chefão do Ceará, deu um jeito de o Lampião sair muito bem armado. Esse cara que vocês acabaram de ver aí é o Benjamin Abrão. Benjamin Abrão é o cara que fez as filmagens reais de Lampião. Era um sírio-libanês muito esperto, que virou secretário do Padre Cícero e com a carta do Padre Cícero teve acesso ao bando de Lampião para fazer essas filmagens. Uma das razões do Lampião durar 20 anos nessa sua loucura, né, de ser o cangaceiro assustador do sertão e tudo mais, é porque ele teve apoio de Floro Bartolomeu, ele teve apoio dos coiteiros, de grandes fazendeiros que eram seus amigos. Mas nem tudo dura para sempre, então o governo não estava satisfeito com isso. Então em 1938 foi o dia da morte de Lampião, dia 27 de julho de 1938. O que aconteceu? Os cangaceiros se levantaram 5 horas para rezar, e aí a polícia chegou, né? E eu esqueci o nome do tenente agora, não é João Bezerra, acho que é João Bezerra. Chegou lá e meteu bala em todo mundo e cortaram as cabeças dos cangaceiros e botaram seus corpos com sal e criolina e gasolina e foi assim uma carnificina total. Muita gente tem essa coisa de fazer do Lampião o seu herói. Lampião não é um herói, ele não é um Robin Hood, ele não é um cara do bem. Ele praticava assassinatos, ele praticava sequestros, ele praticava mutilações, ele humilhava pessoas. Se você acha que ele era esse cara incrível, pergunte ao pessoal da cidade de Aquidauã, em Sergipe, o que ele fez lá com o Zé do Papel, né? Cortou a orelha do cara em praça pública. Não é o Robin Hood que tira dos pobres, dos ricos para dar para os pobres. Era um cangaceiro, gente, que gostava de sangrar pessoas, gostava de castrar homens. Para mim, assim, essa história de Lampião, a gente tem que fazer uma reflexão. Não importa o que os fãs digam, importa o que Deus diz. O que Deus diz é que o ser humano é mau, seja ele Lampião, eu ou você. Na essência, eu não sou melhor do que Lampião, porque o ser humano é mau. É isso o que Deus diz. Mas a gente pode também refletir um pouco sobre essa coisa da religiosidade vazia, né? Porque no dia esses caras acordavam para rezar. Esses caras eram grandes devotos e depois saíam para matar, né? Como a religiosidade pode ser matar e saquear e tudo mais, pode ser uma coisa vazia. Com relação ao título de capitão que o Lampião recebeu, ninguém levou a sério, ninguém do exército, ninguém de lugar nenhum. Então isso deve ter tornado ele muito mais rebelde, muito mais revoltoso. Mas não tem essa coisa de que Lampião é um cara bonzinho. Agora, será que existe esperança para Lampião na eternidade? Eu não sei, mas eu te perguntaria por que não? Nada impede que Lampião, antes de morrer, tenha se arrependido, tenha tido um encontro com Deus, tenha desistido dos seus... Não sei, ninguém morre só. A gente não sabe das coisas. Mas o fato é que ele não era o super-herói do bem que tanta gente quer pintar. Ele era um cangaceiro, e o cangaço não era nada romântico.
O cangaço era ponta do punhal, no caso dele, rifles Winchester e pistolas Mauser. Meus agradecimentos aqui pela imagem, o canal do Kiko, né? Eu vou deixar um agradecimento aqui, né? E você se inscreva no canal, dê um like, essas imagens são reais de Lampião, tá? Se inscreve no canal Rabi Lopes. Fique com as imagens finais do cangaceiro Lampião.